igreja lá no Monte Alegre, que foi naquela época que eu iniciei, e vim através do Espírito Santo por intermédio dela. E aí, buscando a presença do Senhor e mesmo diante as tribulações, o Senhor falava através da palavra do Espírito Santo, do louvor, e aonde foi apaziguando as situações ali, as coisas acontecendo, e estamos aqui hoje, né, amor? Amém. 3 anos de namoro, como eu falei, né? Hoje, os meninos e as meninas aí começam a namorar, né? Às vezes não dá 6 meses, já não estão mais juntos. Para a glória de Deus, ainda conseguiram, né? Namorar 3 anos, até chegar à fase do noivado, né? Agora eu queria falar um pouquinho sobre o noivado, que teve uma experiência que eu contemplei, eu vi isso com os meus olhos, né? Ele estava ali projetando o noivado. O inimigo lutou muito, né? Vocês estavam não se entendendo muito, o Satanás lutando ali de todas as maneiras de forma para apartar vocês um do outro, e quase que não aconteceu, né? Mas para a glória de Deus, eu me lembro que o irmão Rudinei, ele começou a pagar um preço no monte, né? Sim. Porque quando o homem está apaixonado, ele faz loucura. É verdade. E eu vi o irmão Rudinei fazer loucura, né? Ele veio de Joinville. Eu vinha de Joinville, 40 dias, todos os dias, saía do trabalho. Esses 40 dias me programei para não viajar para nenhum lugar. Quando dava 7h30, 8 horas da noite, vinha para cá. Daí eu, o pastor e alguns outros irmãos, nós começamos no dia 1º de junho. Eu acho que foi dia 1º de junho. Isso mesmo, e terminou dia 10 de julho. E assim, ó, irmãos, eu vou falar a verdade. O monte é um lugar muito abençoado, porque ali você renova muito a sua fé. E assim, eu saía todos os dias e ia e voltava. Era chuva, era frio, era tudo. Cansaço. E assim, ó, cansaço, principalmente no final dos 40 dias, a hora que eu voltava, tinha vezes que eu estava, tinha vezes que eu dava até um sono na hora de voltar, mas eu falava, não, Deus, eu creio que vai ter vitória. E assim, a experiência do monte foi muito forte, porque o pastor acompanhou, sim, né, pastor? Que a gente, 40 dias, e a minha esposa, foi uma época que a gente estava separado, mas nós tínhamos um propósito, ela orando lá na casa dela, né, no apartamento dela, e eu indo no monte. Então, indiretamente, nós dois estávamos no mesmo propósito, sim, né? Mas eu queria que Deus tocasse no coração dela, e eu pensava assim, se for da vontade do Senhor, Deus ia dar um sinal para ela, para que a gente pudesse se encontrar, porque nós não se encontramos nesse meio tempo, tá? Irmãos, cada um ficou mesmo orando, buscando o Senhor, Deus falando, ela continuou indo na igreja, eu continuei indo também, mas cada um... E diante todo esse momento que nós estávamos passando, eu dizia, Senhor, eu não quero fazer a vontade do homem, nem eu como ser humano, né? E nem da vontade do homem, e sim a vontade do Senhor, que seja feita a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Não é só o meu querer, o querer dele. E a aprovação do Senhor mesmo. E até então eu falei, eu não vou para o monte agora, porque eu quero ter certeza. E aí o Espírito Santo me visitou e o Senhor falou comigo intimamente na minha casa, no meu quarto. E eu falei, não, o Senhor falou comigo nos últimos dias, acho que foi uma semana antes. Faltando 4 dias para terminar o monte. E aí o Espírito Santo me conduziu e eu fui na certeza, assim, de coração. 4 dias, faltando 4 dias, ela me ligou e falou, eu vou subir no monte com vocês, o senhor lembra? Daí eu falei, e eu já estava com a aliança, tudo comprado. Daí no dia 7 de julho, nós ficamos noivos lá no monte. Que é interessante, que é a data do aniversário tudo, né? Do meu irmão. Foi o aniversário do irmão dela. Interessante que caiu, eu não tinha nem percebido isso, quando eu vi era a data de aniversário do meu irmão. Que daí nós já vai entrar num outro milagre. Isso foi no dia 7. Eu acho que no sábado ela me ligou que o seu irmão tinha sido internado. Daí o Espírito Santo falou assim, falou comigo, olha,
liga para o teu irmão e pede perdão. Mesmo que não tenha sido você, liga para o teu irmão e pede perdão. Aí eu falei, Espírito Santo de Deus, eu tenho que ser obediente. E eu liguei, falei com meu irmão, pedi perdão. Ele falou, não, você não tem que pedir perdão de nada. Tá tudo certo, eu também te peço. E a gente conversou bastante, pedi também para a esposa dele. Foi uma situação assim... Que a gente fez um culto na igreja para a família. Para depois. Mas foi depois, foi depois. É muitos milagres que um vai puxando o outro. Aí o que aconteceu? Aí no sábado, aí o que aconteceu? Teve essa conversa dias depois, foi logo... Não, foi uns 4 dias depois. Logo depois, foi todo um trabalhar do Senhor mesmo. Aí logo depois... Ele foi internado. Aí logo depois a esposa dele me ligou para mim e falou assim, Raquel, aconteceu uma situação e o Rodrigo está internado. Só que eu senti que ela ainda não tinha, assim... tinha alguma questão ainda, sabe? Eu senti incomodada. E aí eu liguei para ele chorando, falei, meu Deus, e agora? Né? Aí ele falou assim, não, arruma as coisas aí que nós estamos indo para lá. E foi assim, pastor, quando no caminho o pastor Joandro entregou umas coisas ainda, porque o pastor tinha ido para o monte e não sabia de nada, né? Não sabia de nada, o Espírito Santo já estava, o agir de Deus ali trabalhando, porque só para resumir, meu irmão foi internado e a dor, quando nós chegamos lá, nós levamos óleo ungido do monte do dia que nós levamos para o noivado, nós tínhamos levado óleo, e sem entender por que a gente estava levando óleo e orou lá no monte com aquele óleo, eu não estava entendendo naquele momento como humana. Né? Porque a gente, ser humano, a gente só vai entender depois de um tempo quando as coisas acontecem. E aí, quando chegamos lá, e ele com muita dor, parecia assim que... Olha, quando a mulher está para ter um parto, aquela dor era assim, eu não estava aguentando, a gente se sentia incapaz. Aí pegamos o óleo, oramos nele, eu orei nele, o Rodinei orou. E foi passando os dias, e para resumir, passou 10 dias, os médicos não queriam mexer nele ainda. Ele tinha que fazer uma cirurgia, só que estava tudo infeccionado por dentro. Então, era um risco dos médicos mexerem. Os médicos faziam reuniões e ele não voltar. E 36 anos meu irmão tinha quando nós... E foi um outro milagre, que hoje então, ele está... 3 anos de namoro. Já foi uma bênção de Deus, né? 3 anos de namoro. E depois noivaram, e eu queria só explicar para quem está ouvindo ali pela página da igreja, até os irmãos que puderem já compartilhar, depois o Dani também, se quiser compartilhar pelo meu Facebook também ali, se der para fazer isso, daí mais pessoas vão conseguir acompanhar, né? Então, o irmão Rodinei e a irmã Raquel namoraram 3 anos, né? Como eu falei, hoje está difícil de acontecer isso, mas eles conseguiram essa bênção de Deus, conseguiram namorar 3 anos. E a questão do noivado, irmãos, todo ano eu faço uma campanha de 40 dias no monte. Eu começo no dia 1º de junho e vou até dia 10 de julho, que eu faço para Deus abençoar o aniversário do ministério, né? E nessa campanha o irmão Rodinei aproveitou para colocar um propósito particular dele, que era para conseguir noivar, né? Com a irmã Raquel. O inimigo tinha lutado, tinha tentado colocar uma barreira, né? E causar uma frieza ali no casal. E ele foi orando, vinha de Joinville, gastava gasolina, cansado, pagou o preço, né? Confiou em Deus, só que tem aquela questão, tem um versículo na Bíblia que diz que tudo é possível ao que crê. Mas, nesse mesmo texto, a Bíblia vai falar que a pessoa falou ali, Senhor, eu creio, mas ajuda a vencer a minha incredulidade. Porque por mais que a gente crê que Deus faz, que Deus é poderoso, que Deus é tremendo, a gente é ser humano, né? Então a gente está vendo a situação tão difícil, que lá no fundo parece que não vai acontecer. Parece que aquilo não vai se manifestar, né? Que a gente é ser humano, então a gente tem que pedir a ajuda de Deus, para Deus arrancar todo tipo de incredulidade, que é para o milagre acontecer realmente, né? E para a glória de Deus, o irmão Rodinei fez os 40 dias, e eu me lembro que no monte Deus revelou, né? Que a irmã Raquel ia subir nos últimos dias ali, e certinho igual Deus revelou. Tudo isso, confirmou, pastor. A irmã Raquel nos últimos dias ali estava subindo, e o nome do Senhor foi glorificado no último dia, né? Da campanha. Eles noivaram no monte. A gente fez uma oração ali, abençoou a vida do casal, e para a glória de Deus até hoje, né? Amém. Estão aqui juntos, até participando agora dessa entrevista junto com a gente aqui. E chegaram na fase do casamento. Eu teve namoro 3 anos, noivado foi quanto tempo? Noivado nós ficamos, acho que uns 2, 3 meses, né? Isso, é porque em setembro foi tudo muito rápido. Foi lindo, né? Noivado foi mais rápido, 3 meses. Aí depois veio a fase do
do casamento, né? E bem na época de pandemia ainda, mas deu tudo certo. Foi outro milagre que o Senhor preparou, assim, foi tudo uma bênção, né? E para quem não sabe, né, eu ministrei o casamento do irmão Rodinei e da irmã Raquel, né? Foi uma bênção. Até se o varão quiser colocar uma foto do casamento aí, o pessoal vê. Foi uma bênção o casamento. Só que depois do casamento o inimigo lutou muito. Na verdade, até no dia do casamento. Dia, né? Foi. Verdade. Pode contar um pouquinho da experiência, velho. No dia do casamento, na noite anterior, nós tivemos uma discussão muito séria e quase não houve o casamento. Foi. O inimigo, ele é muito astuto, né? Ele sabe aonde pega, né? Então, e ela conseguiu trazer, né? Graças a Deus veio toda a família dela, veio para cá participar do casamento, toda a minha família. Então, assim, foi muito abençoado. Foi tudo muito lindo, os louvores. Então, Deus estava presente. Mas, mesmo assim, o inimigo ele vai tentando, mas, como se diz, quando você crê e persevera, Deus ele vai te dar vitória. E sabe que eu entendi que tudo isso, pastor, que tanto para mim, para nós e para todas as pessoas, né, que tá na presença do Senhor, quando nós estamos próximo de receber uma bênção, nossa, aí que vem as questões mesmo, né? Porque eu ficava assim, como que aconteceu isso? Por quê? Como que sai do controle? Como que a gente não consegue ter controle de situações, né? Porque é uma coisa assim, você fica depois pensando, como que fez aquilo? Como que aconteceu aquilo? E muitas das vezes não é só a questão da gente, é algo também espiritual. Com certeza. É um conjunto mesmo de coisas que a gente tem que orar e vigiar. O principal projeto de Deus é a família, né? Então é a área que mais ele vai lutar. Sim. Né? Então, por mais que Deus confirmou, por mais que Deus está no negócio, sempre vai ter adversidade. E vocês casaram e o inimigo lutou tanto no dia, né? No dia anterior, no dia também, como depois continuou lutando, né? Continuou. Até que aconteceu, até os irmãos estavam comentando a separação, né? Sim, separamos. Divórcio mesmo. E dia 11 de setembro do ano passado, dia 23 de agosto de setembro do ano passado, né? Ia fazer um ano, dia 23 de setembro. Daí dia 23 de agosto nós separamos, divorciamos mesmo, no papel. No papel. Foi muito sério, tipo assim, ó. Então você que divorciou, ó, ainda dá tempo de casar de novo. Divorciamos no papel, mas é assim, irmãos, aí que vem, a gente se ama, mas o inimigo não deixava a gente conseguir se acertar entre a família. São várias situações, são filhos. Então, assim, mas com essa separação que nós tivemos ali, aí eu continuei na presença do Senhor, ela também continuou. E cada um, eu voltei para Joinville e ela ficou aqui, em Balneário. Aí vem sofrimento, vem então, a saudade. E cada um no seu canto, mas no propósito, assim. Mas eu tinha certeza que, se fosse a vontade de Deus, por Deus ter feito tanto, a vitória era muito grande. E a gente foi orando, as coisas foram acontecendo. Eu fiquei lá, continuei trabalhando, ela ficou aqui, continuou trabalhando. Não fiquei firme, principalmente quando acontece esse tipo de situação, pastor. Uma coisa é o homem, tanto a mulher, se ele ama, ele não tem que sair de só porque me divorciei, eu vou começar a fazer bagunça, essas coisas. Não, eu fiquei na presença do Senhor. Por quê? Porque eu tinha um propósito. Eu sabia que era o inimigo que estava atentando ali. E as coisas foram acontecendo, chegou no final do ano, né, amor? Daí que eu tinha prometido que eu ia visitar a minha sogra. E eu fui lá, acabei encontrando ela lá. Entendi. Daí foi quando as coisas foram acontecendo. Deus sabe como trabalhar. Sabe como trabalhar, você entendeu? Então, assim, e uma coisa, irmãos, que eu aprendi, que eu vi, até um pastor falando, num casamento, como você é uma só carne, tanto o sogro ou a sogra, você também tem que honrar como pai e mãe. Isso daí é uma coisa que eu já fazia e que eu aprendi e que eu vejo que isso daí é muito importante num casamento. Independente, porque situações isso daí vai ter, é normal.
mas desde que você honre sua sogra, seu sogro, como um pai, uma mãe, isso daí vai mudar muito no seu casamento. Podcast Crescendo na Fé, o nome já diz, né? Crescendo na Fé. Coisas que vai ser falado aqui vai tocar no coração de alguém. Sim. Eu tenho certeza que pode ter alguém ouvindo isso, que está passando uma luta no casamento. Com certeza. E talvez até divorciou, que foi o segundo caso que eu contemplei assim, dos irmãos. E teve um outro caso aqui também, que aconteceu de divorciar e depois casar de novo. E tem alguém, de repente, né? Às vezes não casa de novo porque não quer dar o braço a torcer, acha que é feio, né? Não tem aquela coragem. Mas às vezes é Deus usando os irmãos aqui para criar uma coragem porque se a pessoa ama e sabe que Deus está no negócio, não tem que deixar a dureza do coração falar mais forte, né? O orgulho, né? Falar mais forte. É verdade. Então, se ama, lute pela pessoa que você ama, lute pelo projeto de Deus. E eu tenho certeza, assim como os irmãos estão vencendo a cada dia, porque a luta não para, né? Não para. Não. Todo dia Sempre. tem que matar um leão, que nem a gente fala. Então, estão aqui dando essa entrevista agora, estão juntos, estão felizes, estão bem, apesar de lutas que vêm todos os dias, não é só eles, né? Mas todo casal passa por situações adversas, mas estão vencendo aí a cada dia, e Deus tem dado graça, né? Para o nome dele ser glorificado e exaltado. Então, quando acontecem essas dificuldades no relacionamento, às vezes a pessoa ela não quer perseverar. Então, o que ela vai escolher? O caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é desistir. E Deus está falando para alguém na live, né? Ou vai depois alguém que vier a ouvir, né? A ver o vídeo. Não desista. Não escolha o caminho mais fácil. Como eu falei no início aqui, família é um projeto de Deus. E tudo que é projeto de Deus, o diabo odeia. Então ele vai lutar, ele vai tentar usar pessoas para entristecer, ele vai tentar causar algumas situações que é para você não perseverar no teu propósito, que é para você escolher o caminho mais fácil. Crises sempre vai vir, né? E os irmãos passaram por crises. Mas a crise vem, a gente tem que crer, né, que ela vem e passa, né? Que no tempo de crise a gente vai cantar o hino da vitória. Pode falar. E uma coisa que eu estou sentindo no meu coração de dizer, teve momentos e situações que eu quis fazer minhas coisas do meu jeito, com as minhas próprias mãos. E às vezes é uma coisa de situações do dia, assim, que a gente não precisa entrar em detalhe, mas às vezes é pensamentos diferentes, que conflituam ali, né? Ele pensa de um jeito, eu penso de outro. Eu ia perguntar isso. E aí a questão ali, às vezes eu entrava com um comentário e interpretava de outra forma, porque a mulher às vezes vê de um jeito, o homem vê do outro, mas para a questão de melhorar, né? E um pouco de cobrança dali, um pouco de a questão ali, mas você isso, aquilo. E aí isso, muitas das vezes, da forma que eu quis fazer, não funcionou, conflituava mais, e aí foi criando essas situações todas. E aí até teve alguns momentos que eu cheguei a pedir oração para o pastor, e o pastor sempre ali orando pela gente, ele dizia, não, eu acredito no casamento de vocês, porque realmente o amor é muito forte entre vocês, e dentro de casa a gente sempre viveu muito bem, e tem realmente isso do amor, que é o principal, a estrutura de um casamento, de um relacionamento, né? Mas as situações muitas das vezes mexia, porque também tem o complemento das outras coisas ali, né? Então, tem muitas qualidades, mas nós seres humanos também temos as questões do defeito, adaptação e tudo mais. E aí eu resolvi assim, Senhor, eu vou colocar em tuas mãos porque eu sou pequena demais e eu não dou conta e eu acho que tem que ser do meu jeito. E aí foi as coisas, quando você entrega realmente, coloca nas mãos do Senhor e fica um pouco em silêncio, porque eu também, às vezes, eu queria falar bastante, fazer entender. E aí, quando eu comecei a silenciar e colocar nas mãos do Senhor, as coisas começaram a funcionar melhor ainda. É isso que eu ia perguntar. Muitas coisas acontecem para causar um divórcio, né? A traição é algo que acontece muito na sociedade. Às vezes a mentira, né? Às vezes não é nem traição no ato, na questão de ter relação íntima, né? Mas é muita mentira, muita coisinha escondida ali, coisinha lá que vai acumulando. Isso causa separações também. Entre lutas financeiras, né? Crises financeiras também, isso leva ao divórcio. E falta de comunicação. Mas uma das coisas que mais leva o casal hoje, né, nos dias atuais, ao divórcio é a incompatibilidade, né? Ou seja, o varão pensa de um jeito, ela pensa de outro. O varão gosta de Coca-Cola, ela gosta de refrigerante, né? O varão gosta de macarrão, ela gosta de arroz. E são mínimas coisas. Mas às vezes são essas mínimas coisas que levam o casal a tomar a decisão, né? Que a pessoa fala, quer saber? Isso não é para mim não. Estou com a pessoa errada. E a gente tem que aprender a amar a pessoa errada.
porque não tem a pessoa certa. Exato. Né? Sempre Sim. em alguma coisinha, a pessoa nunca vai ser do mesmo jeito que a gente. Pode ser em alguns sentidos, Sim. mas sempre vai ter uma coisa que não vai bater. Sim. Então, é que nem o Cláudio Duarte fala, né? Tem que aprender a amar a pessoa errada. E com o tempo, Deus ele vai dando sabedoria para o casal vai se conhecendo, vai se moldando, vai deixando de fazer a sua vontade, veio para fazer a vontade do cônjuge, que é para poder viver bem. E se os dois fazerem, dá certo. Agora, se um não faz, né? E só um luta, aí chega uma hora que o casamento acaba, né? Sim. Mas pelo que eu entendi, tanto a irmã teve que se moldar, Sim. como o irmão Rudinei também. Sim. Porque tem coisas que o irmão acha que está na razão, Com certeza. né? E tem coisas que a irmã acha que está na razão. Sim. E se os dois acharem que está na razão, nenhum vai dar o braço a torcer. O que vai acontecer? Não. O divórcio. É. Vai vir uma crise. Tem crises que a gente vence, né? Sim. Mas tem crises se a gente deixar ela se tornar muito poderosa na nossa vida, a gente não sai mais dela. E acaba chegando no caos, né? Acaba, no caso do casamento, chegando ao divórcio. E graças a Deus que até aconteceu o divórcio, mas vocês repensaram, oraram a Deus e se uniram novamente. Eu acho isso bonito, porque mostra que não deixou o orgulho falar mais forte, né? Que tem pessoa que bate no pé, quer dizer, eu não vou voltar, né? Vou partir para outra. E mais uma vez foi aquela questão que nós buscamos ali novamente, vamos buscar o Senhor, porque também se for para viver diante de um relacionamento sem estar feliz por aparência para a sociedade, não funciona. Verdade. O que nós buscamos? Novamente orar, porque o inimigo é astuto, né? Sim. É essa palavra que diz, né? Sim. Que eu ouço falar, mas pouco eu falo, mas que é verdade. E aí, mais uma vez, nós buscamos, vamos orar, vamos buscar o Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. E o pastor ali entrou naquele momento que nós fizemos uma campanha de 7 dias. Lembra, pastor? Sim, lembro. Não sei se... então. E ali também O foi... último dia foi por vídeo chamado. até que o pastor abriu a palavra, cada dia ali o Espírito Santo foi direcionando de uma forma e também foi muito forte, porque foi eu no meu quarto, ele lá no momento dele no quarto dele. Então, houve essa necessidade, às vezes, de ter esse silêncio, esse distanciamento ali, para as coisas voltarem a ser como era antes, né? Então, assim, eu tenho orgulho de dizer isso, porque por estar na presença do Senhor, às vezes você vai passar por tribulação, dificuldade, por essas provas, mas na presença do Senhor, a gente tendo a certeza, se fortalecendo e tendo entendimento, né, pastor? Verdade. E isso foi um aprendizado para mim. Tem coisas que, na verdade, se você falar, só vai piorar, né? Então, tem que ter o período do silêncio. Do silêncio. Para você organizar, né, o que você vai fazer. E assim, ó, você nós vai falar casamos agora, de novo, né, dia 23 de setembro, o mesmo dia que a gente casou a primeira vez. Mas, irmãos, é só para vocês entenderem que o inimigo nunca vai desistir, tá? No dia que eu estava pegando lá a certidão de casamento, a minha esposa teve uma crise. Só que eu fiquei em silêncio. Porque eu sabia que não era ela, que era o inimigo atentando ela. Tanto que eu fiquei em silêncio, né? Daí depois passou uns 2 dias, acalmou, ficou tudo em paz, tudo tranquilo. Né? Então, é isso aí. O inimigo nunca vai deixar. Verdade. Porque ele sabe o final, ele sabe o projeto do Senhor. E é assim. E assim, não é? E a questão também é que o Jesus, né, o nosso Deus, ele vai deixar testar a gente, que é a única maneira também dele saber a nossa fé. Porque se você não tiver situação, como que vai testar a sua fé? Verdade. Então, ele assim até permite funciona. que ele permite. permite, é a mesma maneira que ele fez com Jó. Pode até ele tirar permitiu. tudo, né? Mas não encosta. Você entendeu? No... É isso aí. Então, para a gente entender pastor, que a nossa vida nessa terra é dessa maneira. Todos os dias nós temos que estar na presença do Senhor para que o inimigo caia por terra. Então, o conselho que fica, nunca pegar o caminho mais fácil, né? Não. Porque não porque tem, o caminho né? mais fácil é desistir. É verdade. Desistir. Então, se tem o amor e se Deus está no negócio, tem a perseverança, né? Sim. Confia em Deus. Pode observar que a conversa toda sempre foi voltada a colocar Deus também no propósito, né? É a nossa Colocar Deus como prioridade. prioridade. É a minha prioridade, a nossa prioridade. Sim, claro. Amém. O nosso primeiro alimento do dia é dobrar o joelho e orar. É isso aí. Conversar com Deus. Conversar com Deus. Agora que está todo mundo um pouco mais tranquilo, né? No começo a gente fica um pouco nervoso, Sim. quer desenvolver. Mas agora eu queria fazer uma pergunta
Vocês namoraram 3 anos, noivaram 3 meses, estão casados total 5 anos, né? Desde Juntos? o começo do Isso. namoro, 5 anos. Sim, Quem teve a iniciativa? foi eu. Foi Não, eu, Rodinei? pastor. Teve a iniciativa? Foi. O irmão tendo a iniciativa, foi amor à primeira vista Foi. ou teve a luta da conquista? O meu lado foi da primeira vista, agora pro lado dela teve a conquista. Conta aí, Marca. Eu tinha receio, né, pastor? A gente tem que, né? Então ele teve que lutar para conquistar. Sim, fui bem difícil. É porque assim, a gente chega hoje em dia tanta coisa que a gente vê, tanta coisa que a gente ouve, e eu já tive algumas situações assim que para mim, né, foi bem, hoje eu também digo Relacionamentos frustrados, no caso. e coisas bem intensas, né? Então, eu tinha completamente me fechado, assim, sabe? Eu tinha decidido que eu queria ficar só, né? Não queria ter um relacionamento, e só que aí a gente não é aquela questão, né? Ele foi me provando, me conquistando, eu fui pegando confiança. É que nem aquele animalzinho de estimação que muitas das vezes tem pela rua ali, que apanha, passa por situações. E aí, quando chega alguém que é perto, que quer cuidar do bichinho, o bichinho sai arisco, né? Opa, isso daí será que, né, realmente vai? Então, é que nem aqueles cachorrinhos. Eu me via nessa questão, um momento assim, ó, para refletir. Tantas situações que passou, é meio que natural agir dessa forma. Só que aí ele teve paciência, ele foi persistente, né? E realmente hoje eu entendo tudo isso e sou muito grata a Deus, porque eu até conversava com Deus no meu quarto e falava: Senhor, se for para trazer um homem para mim, que seja um homem de Deus, né? Um homem que me leve para a tua presença também. Então, tudo isso acabou. Hoje também eu sou o que eu sou graças a ele, porque eu tenho fé, mas eu tenho a sensação que ele tem mais que eu, sabe? Mas nós caminhamos juntos. Então, o principal disso foi esse cuidado, essa persistência dele. E o amor, né? Porque a gente sente. Então, eu senti assim, mas também eu fiquei, será? Às vezes a gente como humano, sabe, pastor? Sim. E o Senhor falou para mim assim: Raquel, você não tem ideia do amor deste homem por você. E eu falei: Senhor, sim, tá bom. Então, eu também tenho, mas no início eu era muito durona, eu não me permitia, eu tinha aquele receio. Tem aquele negócio, aquele receio, sabe, pastor? Quando é mais difícil, a gente dá mais valor também, né? Quando é mais difícil de conquistar. Quando tem aquela luta para conquistar a pessoa. Talvez a irmã até já sentia algo por ele, mas só que estava testando ele, estava dando tempo ao tempo, né? Até por receio, né? Por não saber, assim, será que, né, vai dar certo? Aquelas perguntas que a gente se faz mesmo, né? Sim. E hoje é uma benção. Até eu toquei num assunto aqui, talvez tem pessoas lá, vai fazer ela crescer na fé, né, para lutar por um novo relacionamento, porque a maioria das pessoas hoje tiveram um relacionamento frustrado, né? Sim. E às vezes porque não deu certo no relacionamento, acha que todo homem é igual ou que toda mulher é igual, né? Sim. E acha que nunca mais vai ser feliz na área sentimental. Isso então mesmo. Fica aí, né, os irmãos que estão nos ouvindo, se você não conseguiu ter alegria num relacionamento, se você sofreu, se não foi do jeito que você sonhou, né, ainda há esperança, né? Enquanto a gente está vivo, tem esperança. Deus pode sim preparar uma pessoa boa. Se você tiver paciência, o problema é que as pessoas não têm mais paciência para esperar, né? Porque Deus, ele vai dar um sinal, Deus, ele vai dar uma direção e vai testificar muito forte no teu coração a pessoa que é para ser para você. Porém, por falta de paciência, né? A primeira que aparece, a pessoa já entra no relacionamento, se frustra de novo e acaba daí colocando de vez no coração que não vale a pena casar. Às vezes até ficando, né? Hoje a moda é ficar, né? Mas não quer mais ter um compromisso. Por quê? Porque não acredita mais no amor, não acredita mais no casamento, né? Então fica aí uma lição para quem está ouvindo, se não deu certo no relacionamento, se veio a se frustrar, né? Creia que Deus pode sim preparar um novo amor para você, que vai te fazer feliz, que vai ser uma bênção para a tua vida. Bem? Amém. Filhos, então, a gente falou no começo aqui, são 3 filhas, né? E
E a pergunta que não quer calar, né? Vai vir o quarto herdeiro? Sim, não, talvez, e o porquê, irmão Rodinei? Aí vai depender da vontade do Senhor. Então seria, encaixava aqui no talvez? Talvez, né? Amém. É isso aí. Raquel, tem um desejo, não? Como toda mulher tem o desejo de ser mãe, né, pastor? Sim. Eu não posso... toda mulher tem. Eu tenho uma menina, ele tem 2 meninas, né? Então, nós dois, do nosso casamento, nós não temos. Então, seria uma benção se viesse um menino, né? Certeza. Mas como a gente Só não... para os irmãos de casa entenderem, é que os dois tiveram um relacionamento antes, né? Isso. A irmã teve uma menina em outro relacionamento, e o irmão Rodinei 2 meninas. A gente falou 3 filhas dos dois, porque são casados e tratam as meninas como filha, né? Isso, Sim, exatamente. Mas tem essa possibilidade, de repente, futuramente, né? Eu já tenho uma idade, né, que geralmente a mulher, ela até os 38, 39 anos. Sim. Então, é isso que o meu esposo diz. A vontade do Senhor, porque nós... Prevaleça a vontade de Deus. Exatamente. Eu já vi mulher de quase 50 anos engravidar. Não. Acontece, né? Acontece. Então, Conforme seja Deus... feita a vontade do Senhor. Eu fico Cara, nessa... primeiramente, vocês vão ter que querer isso. Os dois juntos, Vocês vão ter que tomar uma decisão. Para o momento, não é para o momento, né? Porque nós estamos na busca do trabalho, né? Na presença do Senhor ali, a questão da nossa vida financeira, estamos organizando tudo isso, né? Então, todo casal pensa primeiramente lá, o jovem, né? O estudo, se formar, a vida profissional estabilizar, ter uma casa para morar e depois fazer a questão de construir a família ali do filho, né? Então, de repente, nós estamos nesse pensamento. Se organizar financeiramente para depois... Quem sabe? Nós temos concretizar o projeto filhas, familiar. 3 filhas já, né, pastor? Já estão... Irmão Rodinei, uma bondade que o irmão vê na irmã Raquel. Uma qualidade. Né? A qualidade, ela é bem... tipo assim, ela cuida não só de mim, como de todos em volta da família, né? Então, ela tem essa sensibilidade. Muito protetora. Sim, né? E também é uma pessoa muito sincera no que ela pensa. Então, são qualidades que ela tem. Protetora e sincera. Assim, defeito. Defeito? A sinceridade é para ter melhorias. É isso mesmo, ser muito sincero. É que nem tem hora que eu falo, tem coisas que a gente pensa, mas não fala. Porque tem coisas na vida que às vezes nós pensamos, mas não precisamos falar. Entendi. Eu tenho que equilibrar isso, entendeu? pastor. Eu tenho que equilibrar. Raquel, uma qualidade que o irmão Rodinei tem. E um coração Eu falei gigante. bondade, mas qualidade ficou mais... Um coração gigante, assim, de bondade. 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 Ele é muito bondoso. Ele é muito bondoso. Muito bondoso. Para ajudar pessoas. Em todos os aspectos, com todo mundo, de todas as formas. Coração muito bom. E um defeito que ele tem? Meio tinhoso, tem hora. Meio manhoso? Tinhoso. Também. Tinhoso. Qual a diferença de tinhoso para manhoso? Para o povo entender em casa. E eu também. Na verdade, então, eu vou usar a palavra mais fácil, porque daí eu não sei explicar as duas ali. Meio que teimoso, tem momentos assim. Um pouco teimoso, um pouquinho. Um pouco, mas isso dá para equilibrar também, pastor. Amém. Mas isso é bom. Se eu não tivesse essa teimosia, não tinha chegado aonde nós estamos hoje. É verdade. Porque a teimosia acompanha a perseverança. Foi no meu caso, do meu casamento. Também. Ali não queria nem pintar de ouro, eu tive que comentar. Foi teimoso. Então, é teimoso. Eu lembro que a última vez eu falei, enquanto tu não falar um sim pra mim, eu não saio dentro dessa casa. Aí, que bênção. 6 anos juntos. Isso amém. aí. Agora vamos falar um pouquinho da vida espiritual. Assim como eu falei, quanto tempo que vocês estão juntos, né? Casamento. Quanto tempo que vocês estão servindo a Deus? Irmão Rodinei primeiramente, depois irmã Raquel. Eu comecei mesmo a frequentar, né, a igreja, foi, eu acho, em 2019, né, que eu comecei. Então, já vai fazer 3 anos. 3 anos. Sim. Que é frequentador, no caso, frequentador mesmo. Eu já fui antes. O irmão Rodinei começou antes da irmã Raquel? Ela foi porque conheceu o irmão? Eu acho que eu levei ela no começo.
começo, quando estava lá. Nós íamos lá em Joinville, mas não né? era aquela coisa assim, né? Isso. Daí depois ela me apresentou a igreja do Senhor aqui, daí sim eu comecei a vir aqui. Com frequência, né? Na verdade, até o Rodinei, os pais dele são evangélicos, né? Sua mãe é evangélica, né? E até quando eu conheci ele, ele já tinha isso nele. E nós acabamos, ele levou pastora para orar para mim em casa, no início do relacionamento. Isso. Nós fomos em alguns cultos lá em Joinville. Aí quando eu vim para cá, e foi o que eu comentei, né? Eu vim para cá em 2018. 2018, e aí eu pedi direção do Espírito Santo. Eu era mais de orar em casa e no meu quarto, conversar com Deus, no particular, do que ir no culto, lá. Não sentia aquela necessidade de... Não, eu até sentia, mas eu não tinha me encontrado ainda ali em questão de um local que eu me sentisse realmente a presença do Senhor mesmo. Porque hoje em dia, a gente vê algumas situações assim, só que não é igual, né? Cada lugar é diferente. E aí eu pedia, Senhor, me direciona. Porque até então, lá em Joinville, eu cheguei num templo bem grande, assim, tal, mas eu gostava também de ir nas pequenas, e aí aonde que eu fui direcionada ali no Monte Alegre, e foi uma benção, e ali eu continuei, e eu pensava assim, Senhor, eu estou vindo pelo Senhor, mas é o que eu sempre digo para o meu esposo, e eu já comentei algumas vezes com o pastor, poucas vezes, né? Eu não tenho o que dizer do pastor Jean assim, porque hoje em dia a gente vê tantas situações lá fora, que todo mundo é ser humano, então a gente não pode ficar julgando, né, pastor? Sim. Mas tem muitas pessoas decepcionadas com a religião, né? Mas a gente não vou entrar nesse detalhe. Mas quando eu vim para a presença do Senhor de verdade, que eu comecei lá no Monte Alegre, que nós estamos até hoje, porque o Senhor mesmo foi me confirmando e aí foi só bênção e eu só tenho que agradecer, porque eu não tenho o que dizer do pastor, nada mesmo. E aí de lá para cá sempre foi assim. A gente sente a necessidade de vir no culto, é uma bênção, cada vez a gente fica mais, nossa, como o Senhor é maravilhoso, né? Na nossa vida, na vida das pessoas, o trabalhar do Espírito Santo. Então, isso é... É bom que a irmã tocou nesse assunto, porque às vezes a pessoa vai para a igreja e é tanto escândalo hoje, né? É tanta coisa assim errada às vezes. E a pessoa acaba se frustrando, se decepcionando, né? Com o pastor, com a instituição, igreja, né? E com irmãos também. Sim. Porque os irmãos não são tudo bonzinhos, como a gente pensa, né? Então, era para viver um testemunho diferenciado, mas tem irmãos que, infelizmente, não se converteram verdadeiramente. E ele era para ser uma bênção e espelho, acaba sendo, muitas das vezes, um motivo até de uma pessoa perder a fé. Né? Isso acontece muito hoje. E, a irmã falou, né? Graças a Deus, na nossa igreja, tem, né? Como toda igreja, alguns defeitos, mas consegue ver sinceridade, consegue ver Deus, né? A presença do Espírito Santo. E é o que eu digo, pastor, a questão assim, quando nós estamos na presença, e eu aprendi isso também faz pouco tempo, assim, que eu comecei a ter essa percepção, até o meu esposo dizia, muitas das vezes a gente está na presença do Senhor e vem situações até para a gente ter entendimento. Sim. Então, às vezes, não é nem aquela pessoa lá que falou alguma coisa para te incomodar ou alguma situação, não é nem a pessoa, é inimigo mesmo. Então, a pessoa está na presença... da atitude de alguém sempre tem uma ação diabólica, né? Exatamente. Então, eu comecei a ter entendimento de tudo isso, porque não adianta a pessoa ficar mudando, ele mesmo dizia, né? Às vezes, tem pessoas que ficam mudando de igreja e não é isso. Para tentar encontrar porque nós, seres humanos, estamos todos interligados. E, na verdade, cada um tem a imagem e semelhança do Senhor. E, às vezes, em situações para a gente aprender. E eu aprendi muito isso com ele também. Vem situações que é para nos testar, para nos provar. Sim. Porque, às vezes, você está próximo de receber a bênção e é isso aí que entra novamente. É no casamento, é dentro do templo, né? Então, eu levo muito a sério quando eu venho para o templo, para adorar o Senhor, né? E eu sempre tive muita fé. Então, eu digo, eu tenho muita fé e parece que ele tem mais do que eu. E, de fato, até porque o que Jesus fez para a vida dele. Isso é muito bom, causa um equilíbrio, né? Um trabalha mais com a realidade, vamos dizer assim, mais pé no chão. Isso. E o outro trabalha mais na coragem pela fé, né? Exato, Isso acontece muito no meu casamento. Eu sou aquele aventureiro, né? Eu boto tem atitude, tenho coragem, tenho fé.
Não que a minha esposa não tem, ela tem muita fé também. Sim. Só que ela é mais pé no chão, ela é mais realista, né? Ó, vê bem se tu vai fazer isso, Sim. vê bem se tu vai fazer essa dívida. Então ela pensa 10 vezes antes de fazer. Eu, às vezes, já sou meio... tomo atitude antes, né? Sem pensar. Sim. É porque normalmente dá certo no final. Passa uma luta ali, mas no final isso Deus é brada. do homem e da mulher, né? Sim. A mulher Mas é bom que causa um equilíbrio. Né? Tu não se torna nem muito aventureiro ao ponto de vir a passar por um tipo de sofrimento porque não pensou antes de fazer, né? Sim. Mas também encoraja a outra pessoa, às vezes, a colocar a sua fé em ação. Porque também se tu pensar demais, tu não faz nada, né? É verdade. Então tem os dois lados. Né? É. E fica para os irmãos também que estão ouvindo, né? Por mais que tenha muita frustração, decepção, escândalo de pastores, igreja e irmãos, mas sempre tem um lugar que Deus vai te colocar que você vai se sentir bem. Que você vai crescer, você vai criar raiz. E através daquele trabalho que está sendo realizado ali, áreas da tua vida serão abençoadas por Deus. Bem? Então, ore a Deus, não desista e não coloque todo mundo no mesmo pacote, né? Eu sempre falo, corrupto tem em todo lugar. Tem médico corrupto, mas tem médico bom também. Exato. Tem advogado corrupto, mas tem advogado bom. Exato. Tem pastores corruptos, mas tem bons pastores ainda também. Amém. Então, não coloque tudo no mesmo pacote, né? É. E assim você vai crescer e não vai desistir da caminhada, né? Os irmãos, então, estão 3 anos, né? Bem dizer. 2 anos. Na caminhada. Quanto tempo que levou para tomar a decisão do batismo? Batismo. Eu acho que foi o... Nós batizamos em março, né? Foi em março que nós Foi em março de 2020 que nós batizamos. 2020. 2 anos? Por aí. Então levou quase um ano, assim, pra gente resolver para batizar. Qual foi a experiência do batismo? Ele vai colocar a foto do batismo lá. Também teve situações, né? Teve situações também. Bem tensa, mas Deus deu a vitória. Foi bênção, né? O nosso batismo. É que eu ia perguntar, teve arrependimento de batizar? Ou não. Foi uma decisão que acertaram? Sim. Certo. Sim. Isso daí nunca na vida passou na minha cabeça, nem no meu coração. Foi a melhor coisa, a melhor decisão que a gente tomou, independente de qualquer coisa que aconteça, a gente tem que estar na presença do Senhor. Eu sempre falo uma coisa, quando acontece alguma coisa na minha vida, isso é uma virtude que Deus me deu. Eu nunca coloco a culpa em Deus. Nunca, jamais. Ou é culpa minha mesmo, Sim. ou de alguém, ou de um demônio que luta no mundo espiritual, né? Agora, de Deus não, porque Deus, ele sempre mostra o caminho certo, né? Mas a gente, de uma maneira ou outra, é que sai desse caminho, sai dessa direção. Sim. E por isso que acaba sofrendo, né? Então, ou é culpa nossa mesmo, ou culpa de alguém que o inimigo está usando, ou culpa do próprio inimigo, né? Da nossa alma. Mas Deus não, porque Deus é um bom pai, né? Todo bom pai, ele quer o melhor para o filho. Claro, às vezes ele vai dar um puxãozinho de orelha, ele vai provar um pouquinho para testar a fé do nosso coração. Mas eu sempre falo, meu Deus, eu tenho que... Eu estava falando do menininho cego que a gente estava vendo ali, né? Louvar na cantar ali, né? E a gente não tem motivo para reclamar, né? Não. O que Deus faz. Não. Só que mesmo assim a gente reclama porque é ser humano. Mas Deus também entende, né? Deus conhece a fraqueza do ser humano. Agora, o que a gente não pode fazer, até reclamar um momento ou outro é normal. Agora, é murmurar contra Deus. Sim. Murmuração é um pecado que Deus não aceita. É como se você estivesse falando assim, ó, Deus não está sendo o Deus que ele deveria ser. Aí isso aí entristece o coração de Deus. Eu sempre falo, se for para falar e murmurar, é que a gente falou antes aqui, mas vale ficar em silêncio, né? Sim. E procurar pedir a Deus em espírito o porquê aquilo está acontecendo. Sim. Deus vai mostrar. Ele vai mostrar o porquê ele permitiu, o que aconteceu. Enfim, os irmãos aceitaram a Cristo, tiveram experiências, né? Eu creio que venceram muitas batalhas por ter a presença de Deus, se batizaram, e agora eu quero entrar um pouquinho na parte do testemunho, né? Testemunho. O irmão Rudinei, ele tem um testemunho muito forte, foi desenganado pela medicina, né? Sim. E através de orações, através da fé dele, da fé da esposa também, Deus, ele entregou um grande milagre. Eu queria que o irmão falasse um pouquinho sobre esse forte testemunho aí para acrescentar a nossa fé. Sim. Então, irmãos, em 2019, eu estava na empresa à noite, até andando no pátio, de repente eu passei mal, daí me levaram para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, a minha pressão já estava 4/6, mas eu também não sabia o que tinha acontecido. E assim,
Daí passei a noite lá, me liberaram no outro dia, mas já retornei porque eu não passei bem. E fizeram uma biópsia e uma endoscopia em mim. Daí foram verificar, primeiramente tinha estourado uma úlcera, né? E quando estourou essa úlcera, eu perdi 2 litros de sangue, nem Nossa. eu tinha visto. E daí fiquei uns 4 dias internado, tive que fazer transfusão de sangue ali para acrescentar sangue, né? E depois, passou alguns dias, eu fui pegar o resultado da biópsia. E quando peguei o resultado, o médico falou que eu ali, com o exame, que eu estava com câncer de estômago, grau 3. No momento até eu fiquei meio impactado, porque, eu estava com 40... Só para os irmãos ouvir, grau? Grau 3. Grau 3. Isso. Daí ele falou, Rodinei, é o seguinte, eu tenho uma notícia não muito boa, porque você está com câncer. Daí eu até falei assim, doutor, mas qual que é o procedimento? Porque é uma coisa bem séria, né? Ele falou, ó, você vai ter que fazer quimioterapia, tirar o estômago e fazer quimioterapia. Ele foi bem seco, assim, nessas informações. E assim, irmãos, quando eu recebi esse resultado, normalmente quando a pessoa recebe isso daí, a pessoa fica apavorada, né? Por incrível que pareça, eu não fiquei tão apavorado como outras pessoas. Mas ficou... Claro, mas tem gente que começa a chorar, isso, tá. Eu saí, eu liguei para minha esposa, eu avisei, depois falei para um amigo. Mas assim, daí eu já estava indo na igreja e eu já conhecia uma fé o dentro do Senhor. coração, né? A única pessoa Sim. que poderia me curar é o Senhor, né? Mas, nesse meio tempo, eu fomos em Curitiba, né, Mar? Daí eu fui num outro médico em Curitiba e esse médico pediu uma tomografia do estômago. Por quê? Para verificar se estava só dentro do estômago ou se tinha saído dada metástase para fora, né? Daí ele falou, mesma coisa, Rodinei, você tem que fazer uma quimioterapia, daí 3 meses de quimioterapia, depois de 3, daí tira o estômago e mais 3 meses de quimioterapia. Daí fui lá, fiz a tomografia em Curitiba, certo? Daí saiu o resultado e aí ele até falou, ó, se o tumor tiver numa parede, porque o nosso estômago tem 3 paredes, eu consigo tirar uma parte do seu estômago e você continua com o estômago. Se tiver nas 3 paredes, eu tenho que tirar todo o estômago e daí interligar direto no intestino, né? Daí ele passou uns 2 dias, saiu o resultado. Eu estava bem ansioso para pegar esse resultado, né? Porque pelo menos não precisava tirar o estômago, né? Daí ele falou, não, tá nas 3 paredes, você vai ter que tirar o estômago inteiro, Rodinei. E assim, pastor, daí que começou eu ir na igreja, eu adorar o Senhor, né? As coisas foram acontecendo. E daí, nesse meio tempo, ele... Ficou na fila de espera do SUS de Joinville. Daí eu peguei as pessoas, dentro da minha... principalmente, quando a gente tem esse tipo de situação, uma coisa foi uma experiência muito forte que eu não fiquei falando para todo mundo, tá, pastor? Eu dizia pra você ter uma ideia, dentro da minha empresa, só uma pessoa sabia. A minha esposa sabia e a minha família sabia. Meu pai, minha mãe, minhas filhas. Eu não fiquei. E um amigo, eu acho que só sabia. Eu não saí espalhando, nossa, eu tô com câncer. Não. Eu fiquei em silêncio. Só as pessoas mais próximas. Tanto que eu continuei trabalhando normal, eu só saía para fazer os exames. É uma coisa muito, entendeu? Assim, difícil, sabe, pastor? Mas eu dizia para ele, vamos silenciar e agradecer e tentar entender por que está passando por isso. Não é simples, mas a gente tem que fazer um esforço, né? Agradecer, primeiramente, né? E foi aparecendo ali no exame ali, né? Daí, pastor, eu peguei, de tanto pessoal falar, né, a família, ó, você tem que fazer a quimioterapia, porque daqui a um pouco estoura. Eu fiz um cadastro no São José, em Joinville, para mim fazer a quimioterapia, irmãos.
Fiz o meu cadastro, tudo, né? Mas eu tinha fé que Deus ia me curar. Fiz o meu cadastro, passou uns dias, não me chamaram. Daí, um amigo meu, eu falei, ó, eu preciso ir num outro médico, mas tem que ser alguém conhecido. Daí ele marcou um gasto lá em Curitiba. Eu fui para Curitiba, o gasto me recebeu, olhou todos os meus exames, falou, Rodinei, você tem que fazer quimioterapia. E cada dia que você perde é um dia menos. O tumor aumenta, as coisas acontecem. E é de estômago, pastor. E principalmente, vamos voltar no dia que eu tive essa minha úlcera estourada. Se não tivesse estourado essa úlcera, eu não ia saber que eu estava com câncer de estômago. Um amigo dele que Porque é muito silencioso essa doença. Um amigo dele que tem a esposa que é dentista, que tem amigos médicos, e mostrou o exame lá para esse médico e o médico deu o parecer dele para o amigo do Rodinei, Sim, né? Eu tinha 20% Isso, e aí de ele me chance ligou assim, aí a gente começou a ter contato, porque até então a gente não tinha muito contato, e ele me ligava e falava, Raquel, a gente tem que levar o Rodinei para Barretos, porque o caso dele é grave, você não tem noção. Eu falei, eu tenho noção, mas eu acredito que Jesus pode curar ele, nós temos que fazer nossa parte, mas eu tenho muita fé também. E levar ele para Barretos, como que nós vamos fazer? Entendeu? Em questão de vamos aguardar um pouquinho mais, porque a gente também não poderia deixar de ter que fazer o que fosse necessário, né, pastor? Porque a gente vê muitos casos, né? Então a gente também tem que ser realista, mas o desespero dele estava enorme. Então, daí, assim, eu sempre fui no médico, nunca deixei de ir no médico, tá, pastor? Então, assim, não é porque você acredita, tem aquela fé, você também não vai no médico. Tem que ir. A medicina até é importante. Então, eu fui no médico, cheguei lá e vi meus exames, falou, você tem que fazer. Tá bom. Daí, na mesma hora, ligou para um oncologista no hospital lá de Campina Grande, Caron. Daí, e a médica chamava Raquel. Daí, senhor ligou, de detalhes. Ó, a doutora Raquel vai atender você lá daqui 1 hora. Fui lá, a doutora Raquel me atendeu. Ela olhou meus exames, falou assim, Rodinei, você vai ter que fazer quimioterapia. Daí eu falei, doutora, eu gostaria de fazer uma endoscopia nova e uma biópsia nova, porque eu tenho certeza que Jesus já me curou. Ela olhou para mim e falou, para, Rodinei, tem aqui um exame de biópsia, tem a tomografia, tá aqui. Só se for um milagre, mas você não vai poder fazer, você tem que fazer a quimioterapia. É isso aí. Eu falei, então tá bom, doutor. Daí eu peguei, saí do hospital, já fui no SUS lá em Campina Grande, fui na prefeitura. Então foi Deus trabalhando até nisso daí que eu resolvi no mesmo dia. Quando era 2h30 da tarde, eu já estava com um número para me fazer uma quimioterapia. Você vê que Deus vai trabalhando muito. Para iniciar, né? Para iniciar. Daí eu cheguei lá umas 2h30 da tarde, a doutora Raquel me atendeu, falou, Rodinei, você já conseguiu? Não, eu falei, já consegui. Está aqui, doutora. Mas eu gostaria de fazer uma endoscopia nova, uma biópsia nova. Ela falou, não. E ela falou, Rodinei, cada dia que você perde é um dia menos. É piorando. Os outros médicos também falavam. Então, só que nisso ele já estava na presença do Senhor. Já estava. O Senhor já tinha falado com ele, né? E a minha experiência também lá no quarto foi muito forte, porque quando ele estava lá no regional, a primeira vez que ele foi para o hospital, eu dobrei meu joelho e orei, com os olhos fechados, eu vi Jesus indo operar ele. Eu comecei a chorar, liguei para ele, contei para ele. Então, ele também buscou, ele também teve uma intimidade. Eu tive a minha intimidade com o Senhor, ele teve a intimidade dele com o Senhor, ele conversou com o Senhor, ele tinha certeza porque ele tinha vivido essa experiência ali. Só que para a medicina, a médica está certa no protocolo dela, né? Certíssimo. Então, foi tudo assim, o agir e as mãos do Senhor mesmo. Daí, pastor, ela pegou, preencheu, falou, vou preencher aqui você fazer a quimioterapia, daqui 48 horas você vai começar. E assim, Rodinei, então agora você fica ali numa salinha que vai uma farmacêutica falar com você e uma psicóloga. Porque o tratamento vai ser assim, você vai fazer 3 meses de quimioterapia, daí nós vamos tirar seu estômago e depois mais 3 meses de quimioterapia. Ainda eu falei, doutora, mas se daqui 3 meses fazer o exame da biópsia, as coisas, não tiver mais o tumor, tem que tirar o estômago? Ela falou, tem que tirar. Isso é procedimento, é protocolo, porque pode voltar. Então, mesmo não tendo, é tirado e fazer mais 3 meses de quimioterapia. Tá bom então, doutora. Daí eu sentei ali,
Falei, Senhor, eu não sei o que o senhor vai fazer, porque, sinceramente, pastor, eu não sabia o que ia fazer, porque eu já estava assinado com a receita, tudo preparado para daqui 48 horas eu começar a fazer essa quimioterapia. E assim, irmãos, é muito forte esse negócio de quimioterapia. Porque, como eu estava indo muito nos hospitais, que as pessoas têm essas situações, e daí você ouve muita coisa, né? E daí, irmãos, chegou a farmacêutica, a psicóloga, falou, Rodinei, tá tudo prontinho para você fazer a quimioterapia. Só tem uma situação. Aqui no Paraná, faz 10 dias que no hospital mudou o sistema e você tem que ter a biópsia e a endoscopia daqui do Paraná. A sua de Santa Catarina, ela não vale aqui. Olha só. Então, A hora que ela falou isso, eu falei, Deus está no controle. É tudo para honra e glória dele, do Senhor. Isso era uma terça-feira. Na quarta-feira eu fui lá em Curitiba. Na terça-feira eu voltei, quarta-feira, de manhã, fazendo a endoscopia e a biópsia, irmãos. Quando foi na segunda-feira, recebi o resultado dessa biópsia. Não tinha neoplastia, não tinha câncer nenhum. Certo? Aí vem. Na terça-feira já voltei no médico, a doutora olhou minha endoscopia, tudo, minha biópsia, falou assim, Rodinei, isso daqui tá errado. Eles pegaram um pedacinho dali do tumor que não tem o tumor, não tem o câncer. Eu falei, doutora, só lembra que eu falei que o meu Senhor já tinha me curado? Qual que é o exame melhor que existe no Brasil? Eu não quero fazer mais esse daí, eu quero fazer o melhor. PET scan, que é o único exame que esse aparece tudo. Então é esse que eu quero mesmo. Daí, pastor, peguei e lá fazia quarta e sexta. Deus, irmãos, Deus, quando é aquilo que a minha esposa falou, quando ele tem que te dar vitória, é assim, ó, ele vai testar e vai até o último momento, porque nesse dia o inimigo vai provando, né? Mas é Deus que vai permitindo o inimigo testar, porque assim, o inimigo não tem poder. Quem tem poder é o Senhor. Ele só pode permitir só que o inimigo possa fazer as coisas para a gente, mas ele não tem poder nenhum. Ele é só para cair. Então, nesse momento, o que aconteceu? Eu estava lá com esse exame, daí na quarta-feira, que eu ia fazer, tinha quarta e sexta. Quarta não podia fazer o exame, só na sexta. E nesse meio tempo, irmãos, no meu relacionamento ainda eu não estava casado, o inimigo estava usando a minha esposa, me falando um monte de coisa. Olha, eu passei aquela semana assim, daí na sexta-feira de manhã, eu estava lá fazendo o exame, a minha esposa estava mandando mensagens absurdas. Não era ela, era o inimigo usando ela. E eu fiquei em silêncio, pastor. Eu falava, eu tenho uma benção e eu não vou perder essa benção. Isso foi na sexta, eu entrando dentro daquela máquina, e tal. Tentei pegar o resultado na sexta-feira, o médico falou, só terça-feira o resultado. Então você vai vendo que Deus vai provando você. É verdade. Porque aquele era o resultado final mesmo do meu exame. Daí eu fiquei na sábado, domingo, segunda, olha, orando e quieto, e eu vou receber essa bênção. Quando foi na terça-feira de manhã, peguei esse resultado, pastor. Meu estômago limpo. Tá o resultado ali que não tem nada, isso em 2019. Os irmãos estão vendo ali, né? O Dani está colocando a foto. E daí eu chorei muito, agradeci ao Senhor, tá? E daí eu passei o negócio estava tão forte que eu estava bloqueado. No WhatsApp, mandei por SMS o resultado para ela. É verdade. Você entendeu? Então você tá Quem já fez isso, coloca nos comentários. Você entendeu? Mandei. E daí, irmãos, recebi aquele resultado maravilhoso. E assim, e para você ter uma ideia, como Deus estava no negócio. Você lembra quando eu fiz a minha inscrição em Joinville, no São José, para fazer? Vocês imaginem se o São José tivesse me chamado, eu não ia fazer a biópsia. Eu ia direto para quimioterapia. Então, Deus ele vai cuidando dos detalhes, ele vai mostrando, você pode ir lá fazer a inscrição, mas eu que estou controlando o negócio. A médica pode te receitar para você fazer a quimioterapia, mas quem vai dar a última palavra é eu. Eu vou mudar o sistema lá para isso acontecer. Então, pastor,
isso foi em 2019. Em 2020, no final de 2020, o hospital me ligou. Você não veio fazer quimioterapia? Você sumiu? Eu falei, cara, Deus já me curou, tira o meu nome desse lugar aí. E assim, pastor, nunca mais voltei, porque assim, eu sei o Deus que eu sirvo. E depois que ele fez, isso não tem mais volta. É a fé, né, irmãos? A fé, ela move montanhas, que nem a Bíblia fala, né? Então, o irmão teve fé que estava curado, pessoas ali orando, né? Fazendo uma corrente de oração. Sim. Então, talvez tenha alguém passando por esse mesmo problema, né? Pode colocar a fé em ação, ore. Claro, se Deus permitir, Sim. seja feita a vontade dele, né? De você passar pela cirurgia. E diante Agora, se Deus querer curar, ele tem esse poder, né? Sim. Isso daí. Então, o irmão aqui é um testemunho vivo, está aqui contando. Os exames estão aparecendo na telinha ali. E que Deus venha acrescentar a tua fé. Porque podcast Crescendo na Fé. A fé de alguém vai crescer, né? Vai ser acrescentada nesse momento. Pode falar, irmã. E o que o Rodinei falou, que o meu esposo falou, mesmo diante de tudo isso, nós estávamos na presença e buscando, e mesmo assim eu era muito realista e ele também. A gente buscou as alternativas ali de fortalecer a imunidade, porque corria-se o risco de, então nós como humano, né? Eu tive aquela experiência ali na intimidade com o Senhor, mas eu pensei, acho que eu tô maluca, né? Então, por mim, do Senhor, de Deus e o nosso Senhor Jesus, eu nunca tive dúvida, pastor. Mas de mim, humana, nós humanos que somos falhos, a gente estava sendo realista, buscando as alternativas ali para cuidar, né? Fortalecer, porque a gente também tinha que ser, não poderia ser, ficar nessa assim, vamos dizer, como ser humano, que não fosse a realidade de uma ilusão, né? Porque às vezes os médicos, eles até pensam assim, a fé dele é tão grande, mas quem me garante? Eu, como médico, eu tenho que me posicionar com a ética, eu tenho que ir pelos exames que está me mostrando ali. Até então, quando a médica viu, ela pediu, chamou mais outras 2 médicas, né? Ele me contando, porque quando ele mandou a mensagem, depois ele me ligou chorando, eu chorei muito também. Eles viram o resultado, tá tudo limpinho, tudo certinho. Então elas ficaram impressionadas. E quando... Porque eu tenho aqui um áudio do médico falando, meu médico falando que ele nunca tinha visto esse tipo de milagre, entendeu? Que Deus estava dando uma nova chance. Pela realidade, a gente vê muitas pessoas passando pela situação, né? Que na verdade até nós tivemos perdas de pessoas próximas que já estava num estágio mais avançado, né? Então a gente vê por aí muitas situações que a pessoa busca, mas tem que ser um conjunto, né? O espiritual junto com o cuidado ali do corpo. E o que o pastor falou, a questão da medicina, o que o Rodinei falou também. Eu sempre fui. A gente tem que ter esse olhar. Eu fui exatamente em 4 oncologistas nessa época. Que eu até deixei, tem um outro aqui em Joinville que eu fui também, que é o que até me direcionou para o regional. Então, assim, eu nunca deixei de buscar a medicina. Sim. Né? Mas a minha fé... Né? E você fez o exame tempo atrás, né? A gente faz anual, porque é necessário a gente ter esse cuidado mesmo. Mas o que o Senhor fez, assim, não tem palavras, é tremendo, é um milagre que eu não tinha vivenciado de perto ainda. Eu já tinha ouvido falar, mas vivenciado... O meu amigo, ele é pastor, também nunca tinha vivenciado uma cura assim, até a fé dele lá. Que hora que o irmão Odino tem? 10h05. 11h05, né? 11h05. A gente já está quase finalizando, irmãos. O que eu queria passar aqui? 2 lições que a gente tira, né? É que a fé, ela move montanhas, né? E que se a médica tiver o nome da esposa é um sinal, né? Uma confirmação. É um sinal, é verdade. Se for Natália lá, a médica, Dani. Pastor, quando o amigo dele, que era amigo dele funcionário, foi com ele para Curitiba, é outro detalhe. Eu ficava assim no meu quarto, Senhor, eu vou matar esse amigo dele, porque eu não gostaria que ele entrasse para medicina em Curitiba. Vai ser um desafio. Como que nós vamos fazer com criança pequena, com as meninas? Como que eu vou fazer? Meu Deus do céu. Pastor, quando ele falou isso, toda vez que eu dava meu testemunho, eu falava, como o Senhor é de detalhes, né? Como, assim, eu já tinha sentido o amor do Senhor, né? A gente começa a sentir assim esse cuidado. Não tem. Tudo que eu disser, e do meu irmão ainda para contar ali, para resumir tudo.
O dele também não tinha o que fazer, né, amor? Meu Deus do céu, foi um milagre também. E no dia do casamento... Só Deus mesmo. Né? E um outro milagre, que foi o casamento. No dia que eu entrei, assim, ó, o Espírito Santo só falou para mim assim, ó, você está vendo os milagres que eu fiz na tua vida? Forte. É muito forte, porque foi a vida dele e do meu irmão, né? Verdade. E ali o milagre do casamento também, porque para mim era um... Raquel, antes de finalizar aqui, nós fizemos uma campanha na igreja, a irmã contou um testemunho de algo que só a irmã sabia, né? Isso. Só conta esse detalhezinho para nós finalizar aqui. Então, quando já fazia um tempo que eu estava indo no culto lá no Monte Alegre, e aí teve uma campanha do Monte, e eu escrevi algo ali que eu gostaria que o Senhor me revelasse, né? Que o Senhor falasse comigo, até para mim ter certeza mesmo do cuidado de Deus. Não que eu tivesse dúvida do pastor, não, era isso, né? Na verdade, a irmã colocou o nome, né, da irmã, eu acho que pediu em Foi pensamento, o nome. para Deus revelar o que a irmã queria. Porque eu me lembro que naquela campanha era a tenda da revelação, acho que era. E daí eu fui de madrugada para a igreja e eu comecei, conforme Deus ia me revelando, eu ia escrevendo. Sim. Eu volto. E daí eu entreguei a revelação no dia do culto, né? E o pastor não me conhecia, isso, né? Eu também conheci o pastor do culto. Né? Não, esse o que o Senhor entregou ali através do Espírito Santo, através da vida do pastor, ninguém sabia. Só eu mesmo, né? Então foi algo assim que mexeu muito comigo, porque o Espírito Santo entregou ali que na época de 2000 não falou do ano, falou que fazia 18 anos. Há 18 anos atrás, né? O inimigo tentou tirar a tua vida e mais coisas ali que entregou, e de fato foi devido a um acidente de trabalho que eu sofri, que foi em 2002 na época, e foi entregue ali em 2020. Sim. Em 2002, um acidente de trabalho de percurso, e foi uma provação que eu passei que, pela medicina, assim, eu também, minha mão teria que ser amputada. Né? Por quê? Porque eu sofri um acidente de trabalho, mas foi um processo que eu passei. Usar tala, e o médico passava no médico, ele tirava o raio-x de um jeito. Quando eu fui no especialista em mão, que já fazia mais de 6 meses, e ele pediu em outras posição um raio-x da mão, aí pediu um exame lá detalhado, que coloca aquele medicamento na veia, e aí naquele exame deu que o meu punho ele já estava necrosado. Então o médico especialista falou assim: Raquel, nós temos 2 possibilidades: um enxerto, um pino, e se tiver rejeição, talvez, eu tenho que ser muito realista contigo, talvez amputar a tua mão. E foi próximo da data do meu aniversário, e eu chorei muito, chorei muito, chorei muito. Falei, meu Deus. E para mim, naquela época, assim, eram muitas situações. E eu falei, tá bom, né? Eu tinha o plano de saúde do meu trabalho, e aí aconteceu que ele fez a cirurgia, fez a raspagem dos 2 lados ali do osso, e tirou do quadril, enxertou no punho. E eu fiquei um bom tempo com gesso, minha mão ficou muito tempo atrofiada. Então, a mão direita? A esquerda. Então, ó, até hoje eu tenho uma limitação que não é visível, porque graças a Deus assim, né? Então eu agradeço muito ao Senhor, porque para a mulher, né? E eu nasci tudo ok, né? Então a gente passei por uma situação que eu estava trabalhando ainda, então eu não aceitava muito aquilo. Era Deus falando: eu cuidei de você naquela época e até hoje eu estou cuidando. Né? Exatamente. Então ali era uma coisa que eu passei, que ninguém sabia. E daí, naquela época, ainda eu vendi tudo que eu tinha para fazer o tratamento de movimentação, para voltar a mão, movimentar, porque quando ele me deu ali o resultado, Raquel, ó, deu tudo certo, fez os exames, seu corpo aceitou, mas eu tive que cuidar, buscar tudo que é auxílio de ferramentas da terra, né? Desde a alimentação, medicamento, todo um cuidado, porque já estava necrosado, pastor. O osso necrosado é um osso morto, não tem muito o que fazer, entendeu? Então, foi um milagre de Deus também. Deus já confirmou ali, né? Que estava cuidando desde lá mesmo. É isso mesmo. Irmãos, podcast então, Crescendo na Fé. A gente até ia conversar um pouco mais, mas passou rápido. 1 horinha foi voando. Foi bem. Então, agora a gente vai finalizar aqui. Queria que, para finalizar aqui, que o varão fizesse uma declaração para a irmã Raquel, para deixar registrado aqui, da importância desses 5 anos, né?
Também agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus por tudo que aconteceu. Deixa Deus te usar, velho. Eu agradeço a Deus por ter colocado ela na minha vida, né? E também agradeço ela por também acreditar, né? Que a nossa união, ela por Deus mesmo, e que, se Deus quiser, nós vamos ficar até o final de nossas vidas aí. Amém. Né? Morte. É isso aí. Pode fazer uma declaração também pro Ryan. Eu, primeiramente, sou muito grata a Deus, né? Porque como eu pedi para Deus, assim, um homem que me levasse para a presença do Senhor, então eu só tenho que agradecer mesmo o tempo todo. Claro que às vezes também eu converso com Deus, Senhor, me ajuda em algumas questões e tal, mas isso está tudo certo. Porque Ele tem muitas qualidades, assim, sabe, pastor? E tem uns defeitinhos, mas está tudo, vai equilibrando. Então, eu sou muito grata a Ele por também ser, assim, essa bondade, paciente, esse esposo maravilhoso. Hoje, quando ele vai viajar a trabalho, assim, eu sinto falta, né? Então, a gente fica... Então, ele me completa, é o meu companheiro e que nós permanecemos até o final de nossas vidas mesmo, e sobre a bênção do Senhor, né? Que é o principal. Amém. Estamos encerrando aqui então. Irmãos, domingo que vem vai estar com a gente aqui Tainara e Juliano, né? Eles vão estar louvando no sábado à noite, que é o dia 15, dia 16. Tainara e Juliano, a gente vai fazer o podcast, a entrevista com eles aqui também. Eles vão estar louvando. A gente vai fazer uma entrevista top, abençoada aí. O nome do Senhor será glorificado. Quero agradecer ao irmão Rudinei, que esteve aqui com a gente, né? A irmã Raquel. É sempre algo que Deus tinha colocado no meu coração quando a gente realmente começar esse podcast. Tem a irmã Samara, o irmão Tiago, eu quero pegar o testemunho deles. Mas tinha esse testemunho de vocês também. Eu convivi com vocês ali, acompanhei, né, a trajetória de vocês. Sim. E era um desejo que eu tinha no coração e, graças a Deus, hoje se tornou realidade, né? Então isso vai ficar registrado. Quero agradecer os irmãos que acompanharam a live também. Agradecer o Dene ali, né? Ficou nas filmagens ali, que Deus possa abençoar a tua vida. Abençoar a todos em nome de Jesus. Podcast Crescer na Fé. Domingo que vem estamos juntos novamente, 10 horas da manhã. Que Deus abençoe a todos. Amém? Amém. Nós que agradecemos, pastor, pela oportunidade. É verdade. Deu certo? Eu achei que nós não ia ter muita conversa, mas deixar o Não, vai.